Como fazer a gestão de logs de serviços da Cloud Amazon AWS utilizando o CloudWatch? O Amazon CloudWatch é um serviço de monitoramento e observabilidade de logs da AWS, coletando, armazenando e exibindo métricas, logs e eventos de praticamente todos os serviços da cloud, que integra-se praticamente com tudo, como métricas de alarmes em instâncias em EC2, medindo processamento, armazenamento, memórias, coleta de log e métricas de funções Lambda, serviços serverless, APIs gateways, medindo tempos de resposta, erros, latência, outras coletas de métricas de desempenho com bases em dados de bancos de dados, por exemplo, como RDS, DynamoDB, ECS Fargate, entre outras métricas também de armazenamento em buckets S3. Geralmente ele é usado em conjunto com o Event Bridging para criar alarmes de acionamento automático. Então, por exemplo, quando você tem uma instância, uma máquina em EC2 e você define um limite de processamento, a partir de, por exemplo, atingir essa máquina seus 70% do processamento, que consequentemente geraria mais custos de manter esse serviço na AWS, o CloudWatch, em conjunto com outros serviços, como o EventBridge, ele dispara um alarme de log dizendo, ó, a sua máquina EC2 ela está excedendo aquele 70% de processamento que você planejou. Então, é basicamente essa a função prática do CloudWatch, não só para EC2, como para praticamente todos os outros serviços da AWS. Também mantendo alertas de log, segurança, compliance, escalonamento de outscale, para funções, inclusive, de segurança, alertas de segurança para funções IAM de usuário, quando se modifica permissões para um usuário específico no console da AWS, através do CloudWatch ou CloudTrail. Então, é um dashboard de logs interessantes e que tem a possibilidade de se criar métricas e alarmes automatizados, que inclusive a gente vai fazer no encontro de hoje, onde a gente vai criar uma função serverless, ou seja, uma função Lambda direto do console AWS, e sempre que a gente executar essa função, que a gente testar essa função, uma função simples em Python, vai disparar um alarme no CloudWatch, um log no CloudWatch que essa função foi executada. Então, lá no console da AWS, primeiro nós vamos criar a função Lambda. Então, podemos ir aqui em Lambda, criar uma nova função Lambda. Essa função ela é do zero. O nome, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar com o 1 no final, porque eu já tinha criado ela antes e vai aparecer no log das métricas. Então, eu vou só colocar esse 1 no final para diferenciar. O tempo de execução, eu vou colocar o Python na última versão. A arquitetura tanto faz, pode ser x86-64. Criar uma função com permissões básicas de Lambda, ok? E criar essa função. Então, aqui a gente cria a função Lambda para posteriormente inserir o código nela. Esse código ele vai estar disponível lá no meu site, ubsocial.github.io, assim como todo o material para esse nosso curso. Vou colocar aqui no Notepad só para editar, porque como é em Python, melhor vou colocar direto na AWS, tá? Aqui na função, podemos vir aqui em código, vai abrir uma instância do VS Code dentro da AWS, e eu vou só fazer a indentação porque é Python, tá? Então ela é importante para o funcionamento da aplicação. Vou colocar a indentação, ok. Nesse formato, vou confirmar aqui com o deploy. Temos aqui a atualização da função. Agora a gente pode vir aqui em testar, criar um novo evento. Precisamos criar, a gente não criou um evento de teste ainda. Deixa eu fechar aqui essa mensagem de sucesso aqui. Pronto. Esse novo evento, eu vou chamar ele de evento teste log 2, porque eu já tinha testado o 1. Pode ser privado, método opcional Hello World. Então a gente vem aqui ó, em salvar, posteriormente salvo, testamos, vai aparecer o log aqui ó, log enviado ao CloudWatch, que foi o que a gente definiu na função, quando essa função é executada com sucesso, log enviado ao CloudWatch. Agora a gente precisa verificar se lá no CloudWatch esse log ele aparece. Então, podemos vir lá, ó, CloudWatch log, selecionar o grupo de logs. Vamos colocar aqui o CloudWatch. Podemos clicar em cima do CloudWatch direto, porque aqui no painel esquerdo vai aparecer
o grupo de logs. Então, logs, grupo de logs, selecionamos esse nosso grupo de logs. Aqui em streams de logs, selecionamos esse stream, esse fluxo, e estão os nossos logs aqui. Aqui, por exemplo, info, função lambda executada com sucesso, que foi o que nós definimos na função quando ela é disparada. Agora, a gente precisa criar um alarme do CloudWatch para vincular esses logs e enviar pode, opcionalmente, enviar uma notificação por e-mail ou algum tipo de alerta que faça com que a pessoa receba esse alerta, o usuário receba esse alerta de que, como por exemplo, nessa regra de negócios, a função foi executada. Mas esse alerta pode ser, por exemplo, de um limite de processamento, de uma alteração de uma configuração importante de uma permissão de um usuário, um acesso indevido, um acesso devido, enfim. Para a gente criar um alarme, viemos aqui no CloudWatch novamente. Agora sim podemos vir aqui em alarmes. Vou só minimizar esse painel. Criar um alarme. Esse alarme a gente vai selecionar a métrica aqui, lambda, enter, by function name. Então a gente vai selecionar por um nome de função. Então aqui na escolha a gente vem em lambda CloudWatch 1 invocation. Selecionamos essa. Eu acabei tirando o zoom para que aparecesse melhor aqui. Selecionamos a métrica. Deixa eu voltar o zoom. Pronto. E a primeira métrica ela foi criada. Aqui no período podemos setar para 1 minuto. Tá? Tempo de limite estático, podemos colocar uma condição maior ou igual a 1. Nenhuma configuração adicional, podemos deixar aqui 1 de 1. No próximo, nós poderemos configurar algum tipo de alarme. Por exemplo, quando esse alarme ele for disparado, esse log ele for disparado, envie uma notificação via SNS, é um serviço da Amazon, para enviar uma notificação, por exemplo, para o seu e-mail. Eu não vou colocar, vou remover, simplesmente deixar sem nenhum serviço. Ele poderia também disparar alguma outra função em resposta àquela que nós executamos. E como o nome do alarme, no caso o nome do alarme, a gente pode deixar como alerta execução lambda, vou colocar 1 no final. Próximo, para a gente revisar todas as questões, invocation, função lambda CloudWatch, período 1 minuto, maior ou igual a 1. Nenhuma ação, você pode configurar ações, e o alarme é alerta exceção lambda 1, vamos criar esse alarme. Bom, depois da criação desse alarme, nós podemos testar a execução desse alarme. Primeiramente, ele entra como estado de dados insuficiente. Quando a gente disparar o trigger, o gatilho, para que esse alarme seja acionado, ele vai trocar aqui para um vermelhinho dizendo em alarme. Para isso, nós teremos que executar o gatilho, que é executar a nossa função lambda. Então, novamente na lambda, vamos testar a função como nós fizemos anteriormente. Lambda, clicamos na função, testar. O nosso evento ele já está criado, então é só vir aqui em testar. Vai aparecer aqui, ó, teste aconteceu com sucesso. Agora nós podemos vir em CloudWatch, alarme, aqui ó, CloudWatch, alarmes, selecionar o alarme que a gente criou agora há pouco. Clicamos. Na verdade, nós teremos que esperar 1 minuto, porque a gente definiu o período de 1 minuto para ele entrar em execução de status em alarme. Vamos aguardar. Após passar do período, como por exemplo que nós setamos de 1 minuto, o estado mudou. Vim aqui em atualizar, tá? O estado passou para em alarme. Clicando em cima desse alarme, teremos aí um gráfico com alguns insights, e no histórico nós teremos a atualização do estado para dados insuficientes para em alarme. Ou seja, disparamos aquele alarme através daquele trigger, no caso a execução da função, está aqui todo o histórico. Então, é dessa forma que nós podemos criar alarmes de logs no CloudWatch. Inclusive o CloudWatch ele tem uma excelente funcionalidade de dashboard para mostrar todos os logs, grupos de logs, métricas e insights de praticamente todos os serviços da Amazon. Para a gente se manter nos recursos gratuitos da AWS, é muito importante que nós apagamos
todos os serviços criados ao longo do encontro. Ao longo desse encontro, nós basicamente criamos 3 funcionalidades na AWS. Os alarmes, no caso esse alarme do CloudWatch, que podemos vir aqui no alarme, ações excluir, os grupos de logs, então no CloudWatch logs, selecionamos o grupo de logs, excluímos, e também a nossa função lambda que nós acabamos de executar para disparar o alarme. Vamos lá na função lambda, selecionamos essa função ação e também podemos excluir dessa forma. Todas essas informações e materiais do curso, e códigos, e toda a teoria, o passo a passo, você também pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io.